Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, antes de partilhar com vocês essa primeira leitura que nós ouvimos no dia de hoje, que é do capítulo 4 da carta de São Paulo aos Efésios, eu gostaria de retomar brevemente o que nós ouvimos na segunda-feira, que foi do capítulo 2 desta mesma carta de São Paulo, para entendermos o sentido do que Paulo fala para nós hoje, desta exortação que ele nos faz, a fidelidade que nós devemos ter à nossa vocação. Nós ouvimos assim na segunda-feira: vós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que sois salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. Nessa exortação de São Paulo, ele nos fala do passado, do presente e do futuro. Ele nos fala no passado quando nos diz: vós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados nos quais andastes outrora. Fala no passado para a gente recordar como a gente era antes de conhecer o amor de Deus. Da gente pensar o quanto o pecado era para nós causa de morte. Situações de morte que nos oprimiam e nos matavam espiritualmente. Mas ele fala também do presente. É por graça que sois salvos, quando ele diz: mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo. E é por graça que sois salvos. E ele fala isso justamente para dizer que a graça da salvação, ela é dinâmica, ela vai acontecendo na medida em que nós abrimos o coração para Deus. Portanto, a salvação está acontecendo agora, se eu e você abrimos o nosso coração para Deus. Até te convido a falar com o irmão que está aí do teu lado, diga para ele assim: a salvação de Deus se realiza nesse momento, na sua vida, se você abrir o coração para Ele. Amém.
porque acontece no momento presente. Essa salvação, ela nos alcança no hoje da nossa vida, nesse momento, nesse exato momento da nossa vida. E se de repente a gente, fazendo uma revisão de vida, pensa, poxa, mas tem ainda esse pecado, aquele outro. Paulo está nos recordando, Deus que é rico em misericórdia, quando ainda estávamos mortos por causa do pecado, Ele nos deu a vida em Seu Filho Jesus. E Ele nos dá a vida. É por graça que nós somos salvos. Mas Paulo fala também do futuro, da nossa certeza definitiva, da nossa graça que somos convidados a viver. Ele nos diz, e Ele, nosso Deus de misericórdia, nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. Essa é a certeza que nós temos e que deve mover o nosso coração, de que nós somos vocacionados ao céu, à eternidade. A graça da salvação que nós experimentamos hoje na nossa vida, ela será plena na glória. Então é um olhar sempre para frente e para cima, para o alto, para Deus. Ter uma atenção especial àquilo que Deus realiza em nós hoje, mas saber que aqui ainda não se concluiu. A plenitude vem no futuro, na glória eterna diante de Deus. Diante disso tudo, tendo em mente essa verdade que nós ouvimos na segunda-feira, dá para entender um pouquinho porque Paulo nos exorta a sermos fiéis hoje. Ele disse para nós hoje na leitura, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto é, que a graça de Deus que nós recebemos não pare em nós, não morra em nós, mas possa irradiar nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. Essa graça da salvação que recebemos deve ser frutificada na nossa vida. É por isso que ele vai falar de mansidão, de humildade, de paciência, de suportar com amor, com paciência uns aos outros. Quer dizer, toda a graça recebida, todo o perdão que Deus nos deu na sua misericórdia, toda a vida nova que Ele realiza em nós, tem que se tornar concreto, tem que se tornar prática na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Nós devemos caminhar de acordo com a vocação que nós recebemos, Paulo nos fala. E que vocação é essa? Que todos nós recebemos em Jesus. É a vocação à santidade. Ser santo como Deus é santo. É para a santidade que nós fomos chamados, para vivermos em santidade. E a santidade se expressa em realidades concretas, como ter paciência com a pessoa que é mais chata, meio chatinha, né? Às vezes a gente lida com uma pessoa e pensa assim, poxa, mas é chato esse menino, hein? Nossa, mas é chata. Não, mas porque é filho de Deus, eu vou amar a si mesmo, eu vou suportar. Ah, mas é muito difícil de lidar. Eu também sou. Aqui Paulo não nos fala, quando a gente vivia longe de Deus, nós éramos até chamados filhos da ira, destinados à ira. Deus não nos amou quando a gente era mau, quando a gente era ruim. Por que a gente não pode amar um ao outro, então, enquanto essa pessoa ainda não está muito bem, ou não é de acordo com o que eu penso, com o que eu gostaria? Querer que o outro seja melhor, deve existir sempre no nosso coração esse desejo. Querer que o outro cresça, que ele se converta, que ele seja melhor. Isso deve existir, sim, dentro de nós. A gente deve, inclusive, rezar por isso. Porém, isso não é condição para eu amar. Se eu coloco como condição para eu amar a pessoa, ela estar pronta, ela ser do jeito que eu quero, daí eu não estou sendo justo nem com Deus, que me amou quando eu ainda estava morto por causa do pecado. Não é verdade? É isso que Paulo nos fala hoje.
Ama a pessoa do jeito que ela está, e o seu amor vai tornar ela melhor. Amém? Ame o irmão, ame a irmã, a pessoa com quem você convive, do jeito que ela está. É o teu amor por ela, é a tua oração que vai ajudar essa pessoa a se tornar melhor. Quando ela for melhorando, todo mundo ganha. Lembrando que nós também precisamos crescer e crescer muito. O evangelho de hoje me chama a atenção por um motivo. Jesus está exortando as pessoas do seu tempo e exorta a nós também hoje, falando assim: olha, quando você vê uma nuvem vir do Oriente para o Ocidente, você fala que vai chover. Se sopra um vento do norte para o sul, vai fazer calor. Vocês sabem ler os sinais da meteorologia, do clima, mas não sabem ler os sinais dos tempos, o sinal do tempo presente. O que será que Jesus quer dizer com isso? Daí eu fiquei pensando um pouquinho. Sabe quando a gente se aproxima de alguém que a gente não tem muita intimidade, muita familiaridade, mas a gente quer puxar assunto? A gente diz assim: tá quente hoje, né? Não é assim? Daí a pessoa: tô achando que vai chover. Nossa, mas esse vento que está vindo aqui, eu certeza que vai chover até o final do dia, pode se preparar que vai chover. E para nisso o assunto. Parece que é a conversa de quem não tem intimidade, de quem não se conhece. Se esse é um motivo, é um pretexto para começar uma conversa mais profunda, ok. Mas se parou só naquilo ali, é muito pouco. Quando Jesus fala: olha, vocês sabem se vai chover, se vai fazer sol, se vai esfriar, se vai ficar seco, mas não estão atentos ao grande sinal. Que sinal é esse que ele está falando? Dele mesmo entre eles. Vocês estão tão preocupados se chove, se faz calor, se esquecem que o Filho de Deus está aqui e que pode salvar e mudar a vida de vocês. Fiquem atentos. E daí Jesus fala da importância do perdão e da reconciliação. Se você tem algo contra você, ou se tem um processo aberto contra alguém, resolve antes de chegar no juiz, porque se chegar lá, fatalmente você vai ser punido. Quem é o justo juiz? Quem é o magistrado? Quem é aquele que pode resolver a situação ainda a caminho? Jesus está falando dele mesmo, que é amor e misericórdia. Peçamos a Deus no dia de hoje que renove o nosso coração, que nos dê a graça de não perdermos tempo só com o calor ou com o frio. Que, por sinal, nesses dias tem feito bastante calor, né? Muito calor. Mas mais do que o calor da meteorologia, do clima, é importante ver se o coração nosso está aquecido pela graça de Deus, que vai modificando o relacionamento que a gente tem uns com os outros. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de crescer em santidade, que é a nossa maior vocação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!